Olá, gente querida, estamos aqui nessa segunda de primeira. Eu estava aqui organizando. Eu sempre sou pega de surpresa, assim, com essas coisas da tecnologia. Estava aqui organizando minha outra tela e era hora de aparecer. Então, eu quero dar as boas-vindas para quem está aqui comigo ao vivo. Sejam bem-vindos, querida Silvana está aqui junto com a gente, muitas outras pessoas já entrando. Quero dar as boas-vindas em especial também, além das queridas pessoas que estão aqui, as pessoas que vão assistir isso, que já estão se programando para assistir isso no futuro, né? E isso é muito importante a gente pensar nisso. Olá, olá, Fernanda, querida, Conceição, Maria. Ai, muito bom vê-las. Como eu estava dizendo, é muito importante a gente ter essa dimensão de que as pessoas já estão assistindo isso, né, no que a gente chama de futuro, né? Como o nosso tema é exercitando as 4 qualidades da abundância, gente, é uma das coisas mais importantes da abundância, é exatamente você ampliar as suas perspectivas, o seu contato com a realidade, né? Uma pessoa que é abundante, ela tem as suas possibilidades, vamos dizer assim, muito mais abertas, muito mais expandidas, né? E boa noite, abundância, Terezinha, boa noite. E então essa a característica, né? É muito importante, né? Quando eu estava preparando um roteiro para eu não esquecer de falar várias coisas aqui para vocês, né? Eu tinha me programado para fazer essa live, né? E para mim é uma live muito querida. Esse tema é um tema muito querido para mim. Eu amo a abundância, eu amo a abundância, né? Eu vim de cor de abundância. Para mim, a abundância é amor, sabe? É alegria, essa coisa maravilhosa que a gente tem, né? Eu simplesmente amo. Eu comecei a me interessar por esse tema, né? Em 2020 foi quando eu tive a minha primeira experiência mesmo de abundância com uma certa influência minha, porque até então, quando a gente vê, né, em várias lives, a gente vê as pessoas falando em vários cursos, a gente atrai essa abundância, só que fica um negócio meio assim, você não sabe muito bem como, né? E você não acha que você não tem muito domínio sobre, né? E na verdade, gente, é um relacionamento, tá? A abundância é realmente um relacionamento. Então, eu comecei a ter esse vislumbre de que seria um relacionamento quando eu ganhei na loteria pela primeira vez aqui nos Estados Unidos. Eu já ganhei 3 vezes, né? A última vez foi bolando esse curso. Olha que engraçado, a última vez foi bolando este curso, porque eu estou bolando um curso para falar sobre isso e para ensinar sobre isso, assim, para ensinar no sentido assim, para nos ensinarmos, porque não tem nada que a gente faça que exista uma diferenciação. Quando a gente entra num espaço, né, como de aprendizagem, todos aprendemos. Então, não é uma troca, não tem algo que eu saiba que vocês não saibam, ou que vocês saibam, ou o professor saiba e que eu não saiba. Não é, a gente entra com as nossas energias nessa energia de troca, né? Então, eu venho namorando essa ideia. Faz tempo que eu venho namorando essa ideia da abundância, de prover esse curso, de criar esse curso para a gente se relacionar com ele, né? E aí faltava aquele um quesinho a mais. Olha só a palavra que eu usei. Faltava. É a palavra que coloca a gente
exatamente no outro lado da abundância, né. O outro lado da abundância é a falta, né. Então é o lado da ilusão, porque se você pensar, a gente para ter falta, a gente tem que ter uma abundância de falta, né. Porque senão você não estaria manifestando uma falta. Então, isso para a gente já parte do princípio que a abundância é a base de tudo, né. Deixa eu parar mais um pouquinho aqui, que tem tanta gente querida entrando, eu vou cumprimentar, gente. Ah, Isabel, bem-vinda, Terezinha querida, Maria, já falei. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Maria também, que abriu o YouTube, recentemente, a Cláudia Bussetti, Maria Lírio, queridos, muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas e bem-vindas as pessoas, mais uma vez, as pessoas que estão assistindo isso na gravação. Sejam muito bem-vindas, a gente sente a presença de vocês realmente, né? É um dos tópicos que que eu quero falar da abundância, é essa mudança de perspectiva para a gente enxergar o que a gente não tem o costume de enxergar, né? Isso muda realmente, é tudo quando você se imbui do espírito da abundância, de você reconhecer e de você se relacionar com isso na sua vida de uma forma consciente. E isso é uma brincadeira, assim, no sentido que eu quero dizer, que isso é uma coisa muito lúdica, muito lúdica. É uma delícia a pessoa ser abundante. É uma delícia. Então você se enche desse espírito de delícia. Eu amo ser abundante. Então você se enche desse espírito e você se enche da cor que você mais ama e você vai desenvolvendo essa a característica, esse relacionamento com a sua abundância, né? Então, eu fiz o roteirinho aqui, né, eu estou aqui com algumas coisas que eu não quero esquecer de falar para vocês, e aí no finalzinho, né, no final, a gente tem uma meditação de 20 minutos, vai ser uma meditação, mais curta, mas para a gente exercitar e para a gente mergulhar mesmo ah, nessa energia deliciosa da abundância, né, gente? Porque todo mundo gosta de ser abundante, a gente ama isso, essa é a cara da gente, isso nasceu pra gente, porque a gente tem isso já. Então, é a mesma coisa você pensar assim: "Ah, meu Deus, eu quero ter olhos", a gente já tem, né? A gente precisa ver através, a gente precisa aprender, não é que a gente precisa, mas o gostoso é a gente aprender a se relacionar com isso de uma forma muito mais prazerosa, né, e que é esse o meu convite aqui, né. Então, de acordo aqui com o meu roteirinho, uma das coisas que eu preciso falar é que a nossa energia está interconectada, né. Então, essa interconectividade da nossa energia em nossas atividades conscientes e inconscientes, quer dizer, tudo que a gente faz, tudo que a gente imbui a nossa energia, tudo que a gente aplica à nossa energia, está interconectado, tá? Não existe nada que você faça em isolamento, nada que você faça em isolamento, né? Então, por exemplo, ah, que linda, Maria Juliana, bem-vinda, querida. Maria, também querida, querida. Eu até me perdi aqui um pouquinho, gente, espera que eu vou me achar. Então, essa questão dessa interconectividade quer dizer o quê? Você é o que você vibra, né? E como a gente percebe isso, gente? Porque a gente a gente se pega entrando no hipnotismo do dia a dia, porque nós somos hipnotizados no dia a dia, nós estamos sendo hipnotizados o tempo todo, né, no nosso dia a dia. E porque a gente quer, e não é uma coisa que seja uma coisa prejudicial em si, entende? Isso não é algo prejudicial em si, porque é uma escolha. Então, todas as escolhas partem da abundância. Você se lembra que eu já falei no começo, tudo parte da abundância. A gente já nasce abundante, nós já somos a pura abundância. E a gente vai aprendendo
aí se esquecendo disso ao longo da nossa trajetória na Terra, por causa dos vários programas que a gente tem, né, que a gente assume dos nossos pais, né, todas essas coisas que a gente já sabe, né. Então essas pequenas hipnoses são o que nos causam essa ilusão de a gente não ser abundante, e aí a gente não entra totalmente no nosso poder da abundância, né, por causa disso. Mas o que há, na verdade, é esta interconectividade da nossa energia em tudo que a gente faz. Então, nós somos o que nós vibramos, né? Então, você percebe isso, gente, na linguagem. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou linguista, né? Minha formação base é linguística. Eu adoro as palavras, amo as palavras, amo as palavras, eu amo mesmo. Desde pequena eu gosto de palavras, eu gosto de. Nossa, as palavras são a base mesmo. E depois eu refletindo sobre isso, né? Eu entendo que as palavras para mim são tão importantes e tão interessantes brincar com elas, né? Porque elas refletem a base do nosso pensamento. A linguagem é a base, é a manifestação do nosso pensamento, tá? Então, quando você trata de abundância, quando você usa, né, um termo como abundância, ou você quer fazer essa prática de aumentar a sua abundância, uma das coisas mais interessantes de você fazer para você começar a brincar com isso é observar a sua linguagem, tá? A sua linguagem consciente e a sua linguagem inconsciente, porque a linguagem inconsciente ela vai aparecer quando você se exaspera. Tá? Então, a linguagem consciente, eu tenho domínio sobre ela, porque eu estou aqui, por exemplo, falando com vocês, né? Escolhendo as minhas palavras. Então, eu estou aqui nessa atividade consciente, escolhendo, né, as minhas palavras, mas todas aquelas palavras que existem no nosso subconsciente, elas aparecem melhor quando a gente está distraído e quando a gente está exasperado, né? Quando a gente está ou frustrado com alguma coisa, ou bravo com alguma coisa, ou impaciente com alguma coisa, aí as palavras são. É na hora que você se pega naquelas palavras, porque a gente vai prestando atenção aonde é que estão as palavrinhas que estão indicando que você não está ligado completamente na abundância, né? Quer dizer, vamos melhorar isso, que você não está conscientemente ligado na abundância do jeito que você gostaria, porque a gente está ligado na abundância o tempo todo, a gente está em conexão com a abundância o tempo todo, seja a abundância de falta, né? Então é importante a gente lembrar disso, que nós estamos conectados com a abundância o tempo todo, seja a abundância de recursos ou a abundância de falta, né? Mas a nossa posição humana, né? O nosso estado humano de ser é de abundância, né? Então, gente, coisas interessantes. Eu escolhi aqui umas palavrinhas para a gente refletir sobre elas, né? Por exemplo, você recebe na interação com as pessoas nas sessões, né, que eu tenho começado a fazer já, né? Eu percebo as palavras ou expressões como "ai, só falta X", né? Então a pessoa recebeu alguma coisa, recebeu um presente ou recebeu um curso ou alguma coisa assim, ela fala assim: "Ai, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, Flávia, mas só falta tal". Mas falta tal. Aí você está percebendo que a pessoa está ligada na abundância da falta, tá? Porque ela está falando da falta, porque é aonde está partindo a abundância dela, é da abundância da falta. E ela não está não tá tomando consciência disso, né? Então, é um ponto de você pensar e de você se policiar, vamos dizer assim, para quando você está falando e quando você está fazendo, quando você está dando a energia para isso, né? E o interessante, gente, no sentido desse
policiamento não é uma questão de você se frustrar ou de você se julgar por estar fazendo aquilo, tá? Por ter usado essa palavra. Não, porque a abundância ela é absolutamente ligada com a alegria, né? Essa abundância que te deixa feliz, ela é ligada com a alegria e com a ludicidade. Então, quando você percebe, você agradece, né? Você fala, ai, nossa, olha só, falei a palavra. Que legal que eu percebi. Yes, eu percebi que essa palavra tá aí. Olha só, é o espelho me mostrando, o espelho que é o universo inteiro, por intermédio do que aparece na sua assim chamada realidade, né? O que as pessoas falam para você, né? O que acontece na sua vida, que é todo o espelho se relacionando com você e te mostrando como é que você está indo, né? Então, isso é uma palavrinha que é uma palavrinha riquíssima para você explorar, né? Então, quando você se pega falando só falta isso, você fala, opa, olha só que lindo, tô ligada na abundância da falta, né? Outras palavras, gente, muito interessantes, quando eu estava preparando essa live. Eu não tenho dinheiro para pagar isso. Ou é muito caro, tá? Então, por exemplo, um exemplo agora recente, né? Tinha uma atividade ocorrendo lá em Maui, que eu acho que todo mundo sabe, né? E para as pessoas se engajarem em fazer aquela atividade online, tinha um preço estabelecido, um preço pecuniário, um preço em termos monetários, né? E aí muita gente fala: eu não tenho dinheiro para isso. Não, eu não tenho dinheiro, não, muito caro, eu não tenho dinheiro. E aí o que é interessante, porque os guias ficam aqui me falando, porque eles têm um bom humor o tempo todo, né? E eles ficam, olha só, presta atenção ali, presta atenção nisso. Porque o eu não ter dinheiro, o eu não tenho dinheiro, né? É uma invocação desta abundância de falta, tá? Então, quando você invoca "eu não tenho dinheiro", você está criando aquilo, né? Porque como que você poderia dizer? Você não precisa aceitar tudo? Claro que não. Mas você poderia dizer assim: "Eu prefiro investir os meus recursos em outra coisa", tá? Aí você transforma aquilo, você afirma que você tem recursos, né? E você, afirma a sua liberdade de escolha, porque a gente não tem obrigação de pagar várias coisas, né? Em verdade, a gente não tem obrigação de pagar nada. Para falar bem a verdade, a gente não tem essa obrigação. A gente não tem obrigação de pagar a luz, a gente não tem obrigação de pagar a água, a gente não tem obrigação de pagar a internet, né? Você simplesmente não paga, se não quiser pagar, né? E aí você não desfruta do serviço, mas você tem a escolha. Certo? É isso que eu quero dizer, que essa escolha é sua. Então, quando você fala assim: "Ah, eu não tenho dinheiro", né, você está afirmando a sua abundância de falta, porque você tem, mas é o que você quer dizer: "Eu não quero usar estes recursos para isto", né. Então, parece uma coisa pequena, mas isso vai te colocando no prumo de onde você quer remar o seu barco, vamos dizer assim, né? Para você não ficar muito caindo para as beiras e ficar desequilibrado, você vai se aprumando com essas pequenas consciências que você vai tendo no dia a dia, né? Nas pequenas coisas de escolha. Por exemplo, tem muita gente que gosta daquelas piadinhas de pobreza, né? Fala assim, isso daí só funciona para o povo rico. E, eu sou pobre e não posso fazer isso, e brinca, né? Então, aquela vai na mesma linha, né, gente? Do eu sou pobre, você está afirmando a sua abundância de pobreza, certo? Porque a abundância é a base da sua vida. Você é abundante e pronto, a gente já combina assim, porque não tem como não ser. Não existe um ser que nasça na Terra que não seja abundante. Não existe. É a base dos seres humanos na Terra é a abundância, né? E aí a gente, pelo livre-arbítrio,
a gente escolhe do que a gente é abundante, né? E geralmente é pela atenção. Então, esses pontos são importantes, eu falar aqui para vocês, né. A outra coisa, né, que é interessante é a gente lembrar que a abundância é um fluxo e se conecta a todos os outros fluxos, naturalmente, né. Então todos os outros fluxos são conectados com a abundância, porque ela é a base de tudo. Então se você pensa, seus relacionamentos de família, seus relacionamentos pessoais, seus relacionamentos românticos, seus relacionamentos de trabalho, o seu próprio relacionamento com o seu trabalho, tudo isso está interconectado com a sua abundância, né? Então, a forma que você vai tendo estas consciências, do jeito que você se relaciona com essas questões na sua vida, influem diretamente a relação com a sua abundância consciente, né, a sua abundância de recursos, aquela que você quer que seja, grandiosa, você quer ter o melhor relacionamento, no sentido de você quer ter consciência do seu relacionamento e poder fazer algo por isso, né, porque você imagina, você num relacionamento, se tiver alguma coisa dando errado, vamos dizer assim, no seu relacionamento, imaginando que seja com seu namorado ou seu marido, você vai procurar lá e procurá-lo, vai conversar com ele ou com ela, né, você vai tentar intervir e falar alguma coisa para melhorar aquele relacionamento. Então, imaginando esse relacionamento com a abundância sendo isso, né, que você vai procurar, agir para esse relacionamento ser de uma forma mais prazerosa, né, que seria esse o nosso intuito, né. Então, a abundância é um fluxo que se conecta a todos os outros, naturalmente, e a gente pode pensar, que, eu gosto dessa analogia do cano de água, né, você imaginar que nós temos esse cano absolutamente ligado e potente, não é aquela aguinha pinga-pinga não, é aquele chuveirão ducha mesmo, aquele maravilhoso de hotel, aqueles hotel chiquérrimo, sabe aquela ducha maravilhosa, ou de uma cachoeira na natureza, é melhor até a cachoeira na natureza. Porque é a imagem da abundância para a gente. Então, seria uma ligação, tá? Com aquele nível de jorro de abundância. E ao longo das nossas experiências na Terra, a gente vai ou deixando esse cano super aberto ou ampliando, né? Ou a gente vai deixando os sedimentos irem filtrando este campo, né? Fica o campo vai ficando menorzinho, vamos dizer assim. E esses sedimentos, gente, são aquelas chamadas, né, os chamados pensamentos limitantes, as crenças limitantes, né, e que essa expressão crenças limitantes está tão batida, né, assim, tudo é crença limitante, né, tudo é crença limitante. Mas o que que significa as crenças limitantes? Significam aquelas coisas que a gente dá a nossa força, tá, e a gente nem queria dar força para aquilo, mas simplesmente a gente não está prestando atenção, a gente não está tendo a consciência que elas estão ali, tá. Então isso é que são as crenças limitantes, né. Por exemplo, o que eu acabei de mencionar, eu não tenho dinheiro, né, você está colocando ali um sedimento, né, que vai desviando o fluxo, né, porque você fala e as palavras elas são realidades, elas expressam realidade. Imagina as palavras mágicas, não tem ninguém que tenha usado palavras mágicas, né, naqueles nossos seres, nós no passado, quando éramos os magos e as bruxas, nessas encarnações no passado, né, essas que estão acontecendo ao mesmo tempo, a gente sabe a força que as palavras têm,
né? Então, quando a gente usa essas coisas, tipo, ai, só falta isso. Ai, Flávia, tudo tão maravilhoso. Ai, adorei, mas falta tal coisa. Tá ali, você está colocando a sua atenção na falta. E você está assinando embaixo que falta. Falta isso, eu quero falta, né? Então, essas coisas são os sedimentos, são as crenças, né? São aquelas coisas que a gente usa, né? Sem prestar atenção, sem ter a consciência do que isso está causando, né? Na nossa abundância, no nosso cano, né? O sedimento que está ali, né? Aqueles bloqueios que, em vez da água cair e vir, descer assim perfeitamente, direta, como uma cachoeira maravilhosa, que é o que ela deve ser, ela começa a ficar mais, né? Sai um pouquinho menos, vai saindo um pouquinho menos, e aí é isso aí que é o interessante de a gente, com ludicidade, prestar atenção para ver, para descobrir. É um jogo de esconde-esconde, né? Sempre a ideia é a ludicidade, porque você vai descobrir com prazer de descobrir, tá? Com prazer, porque é um prazer. A abundância, ela traz prazer. Quando você está conectado com a abundância, você tem alegria, você tem prazer mesmo, sabe? De lidar com ela, porque não tem como não ter, né? Ela é a pura energia divina, não tem como, não tem como, né? E as nossas crenças em relação ao dinheiro, gente, que tem muitas coisas, né, que a gente acredita em relação ao dinheiro e que veio dos nossos pais, a gente sabe disso, né? Vieram como programas dos pais, e a gente não presta atenção, né? Porque às vezes a gente não dá muita importância, né? Eu assim, na minha trajetória com essa brincadeira da abundância, eu comecei a prestar atenção em algumas coisas. Então, o que eu descobri em mim, olha só que engraçado, né? Eu descobri em mim era que o dinheiro, muito dinheiro, quando eu falo abundância, eu tenho muita abundância de tudo, mas eu também queria ter esse controle do dinheiro, né? E aí, para mim, eu descobri que eu tinha uma ideia subliminar, né, do dinheiro como sendo algo pecaminoso, e eu como mulher, olha só que interessante, eu como mulher, você dizer como mulher, eu adoro dinheiro. Você ter essas palavras, elas ficam parecendo, ficam dando a intenção, olha a minha crença, né, de que você é uma pessoa ou leviana, né, ou você é uma pessoa interesseira, ou você é alguma coisa assim, uma pessoa, uma mulher que se interessa por dinheiro, isso é muito feio. Então, tinha todas essas crenças subliminares, a minha, crença do dinheiro, né, em relação ao dinheiro. Então foi interessante quando eu fui percebendo isso, e aí como eu fui percebendo isso? Claro que a gente percebe na gente, né, ou uma pessoa fala alguma coisa e aquilo dá aquela pegada aqui na boca do estômago. Quando alguma pessoa fala alguma coisa, te dá essa pegada na boca do estômago, você pode prestar atenção que é uma crença limitante, é uma crença que você tem, e aí você vai com delicadeza e amor e vai descobrindo, né? Você imagina assim, para mim, né? Eu gosto de imaginar como sendo um passarinho que me deu uma bicada, né? Como eu amo animais, o passarinho me deu uma bicada e ele é pichu, pequenininho, né? Eu vou lá com toda delicadeza, vou descobrir por que que ele está me dando aquela bicada ali, mas é com delicadeza e amor e tudo para você descobrir, né? Para entender o que é que está acontecendo. Então, existem estas crenças subliminares que causam, sim, um grande bloqueio. Se a gente não prestar atenção, elas ficam ali, né? Se a gente não questionar, elas ficam ali, né? Então, é interessante prestar atenção nisso, tá? E eu já falei, né? Eu coloquei aqui na minha listinha a questão do bom humor e da alegria como ferramenta da abundância. Gente, isso é tão lindo, é tão lindo. Recentemente, que eu tô assim, desde do ano passado, mais ou menos, né? Que eu tenho começado a ter essas experiências de canalização e tem as experiências, né, com alguns guias que são maravilhosas.
A coisa que eu mais amo é que eles são o humor deles é uma coisa fantástica, sabe. O humor dos Elohim, eles são realmente eles riem o tempo todo, né, não tem tempo ruim, como fala em português do Brasil. Não existe tempo ruim com os Elohim. É o tempo todo rindo, né, porque é uma grande brincadeira, é uma grande delícia você estar vivo, é uma grande delícia você estar na Terra e descobrir essas coisas. É uma grande brincadeira. Então, a abundância, ela tá ligada ao bom humor, tá? Isso é muito interessante. E aí eu estava refletindo sobre isso e fazendo esse roteirinho para fazer essa live, né? E aí eu me concentrei, me conectei, e aí eles dizem, né? Preste atenção na sua energia quando você entra nas redes sociais. A sua energia dá alegria quando você entra nas redes sociais. E aí eu fiquei prestando atenção, falei assim: "Nossa, interessante eles falarem isso, né". Porque eu gasto não, eu tenho um timer para usar as redes sociais, porque eu já tinha percebido que muitas vezes eu fico com aquela dor aqui, sabe, o passarinho picando, né. E aí eu já tinha prestado atenção nisso, mas não tinha ainda explorado o suficiente, vamos dizer assim, né. E aí eu comecei a explorar, isso, e aí eles vieram falar, tô falando muito aí, e aí, né, mas então eles vieram falar, né, vieram me dar essa dica, que eu adoro dicas, e então eles deram essa dica: "Preste atenção na sua energia". Aí eu coloco o timer agora, então eu entro nas redes sociais com um timer que apita para o Instagram, por exemplo, vocês podem colocar o tempo que você vai ficar lá, né, e aí depois ele desliga sozinho, tem lá nas configurações. Então eu estou usando esses timers todos, assim, para as redes sociais, né. E realmente, por quê, gente? Aí eu fui refletir sobre isso, é porque a gente entra num julgamento, e o julgamento é o que não combina com a abundância, né. A abundância de julgamento não combina com a abundância financeira. Tá? Então, isso é muito ligado. A abundância de julgamento não combina. Se você quiser abundância financeira, você vai diminuir os seus julgamentos, tá? E assumir uma série de coisas. Então, isso é importante, né? É a frequência ASMR dizendo que eu deletei o Insta faz quase 3 meses. Só o timer não funcionou para mim. Eu escu É verdade, é verdade. O timer às vezes não funciona comigo, eu já estava pensando em deletar, eu já deletei já 3 vezes o Instagram e voltei, né. E agora eu estou criando um novo relacionamento com ele, que é só o de relacionamento de colocar as coisas, de colocar realmente a atenção no que eu quero, né, de colocar eh eh, os posts que eu quero informar para as pessoas, então eu estou, tratando ele diferente. Mas é verdade, as redes sociais são difíceis porque elas trazem um prazer imediato e, corroboram o nosso hipnotismo, né. A gente não presta atenção, né. Então é interessante esse adendo que eles fizeram, preste atenção nas redes sociais em relação à abundância, né, em relação ao bom humor, tá. Então prestem atenção, não estou dizendo para ninguém apagar de jeito nenhum, não estou falando nada disso, tá gente, estou falando assim: olha, preste atenção quando você usa as redes sociais, o seu nível de alegria, tá. Prestem atenção no nível de alegria, se ele cresce ou se ele cai, tá. Então é interessante pensar sobre isso. Outra coisa, né, que no meu, roteirinho, a interconectividade do holograma, né, ah, e a questão da honestidade. Gente, uma das coisas mais lindas, lindas, lindas que eu tenho aprendido com esse meu trabalho de, ah, aceitar fazer as sessões com as pessoas e as pessoas trazerem as questões para mim, e eu deixar os guias falarem através de mim para elas e tudo, né, essa
essa mágica, que eu acho uma mágica muito linda mesmo, que está acontecendo, o que tem me ensinado em termos de interconectividade do holograma, né? Eu quero ver se eu consigo explicar para vocês da melhor forma que eu consigo, que eu puder, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo o que a gente vive, todas as nossas experiências de Terra, tudo, todas as pessoas com quem elas convivem, elas nos estão dando mensagens, tá? Elas estão dando, como se fosse nós falando conosco, tá? É a nossa alma falando conosco através das coisas que acontecem com a gente e pela boca das pessoas, as coisas que as pessoas dizem pra gente, tá? Então, isso é muito, muito fantástico quando você começa a perceber isso acontecendo, né? Quando os guias, os Elohim me deram esse toque, né? Faz tempo que eles me deram esse toque, eles me deram esse toque quando eu estava no workshop em São Paulo, fazendo a tradução do Stargate, né, da experiência Stargate em São Paulo. Eu estava fazendo tradução ao vivo, no palco, e aí eles vieram e falaram isso para mim, né? Preste atenção na interconectividade, no que as pessoas falarem para você, porque é você falando para você, é a sua alma falando para você. E desde então, quando eu tenho prestado atenção nisso, é incrível, é incrível. É assim, é o jogo de esconde-esconde muito mais fácil, assim. Você fica até, se você, eu já estou na frente de todo mundo nesse jogo, porque é incrível, você aceita absolutamente que você está brincando, né? E que essa grande vida maravilhosa é essa ludicidade e que você está recebendo pistas para você mesmo, você mesma está dando pistas para você mesma nesse jogo, né? E a pista vem através das outras pessoas e do que acontece na sua vida, né? Então, essa interconectividade, ela vai te mostrando aonde estão as suas crenças que você não está vendo, né? Coisas acontecem na sua vida e você pode achar, ai, nossa, que coisa desagradável que aconteceu. Na verdade, é um grande presente que está acontecendo, né? Porque é uma pista gigantesca do que está acontecendo, de uma grande crença que você tem ali e que você não está vendo, né? Então, é incrível quando você começa a realmente a explorar essa questão do universo como espelho e como as pessoas como espelhos seus, né? Eu tinha contado uma analogia, uma visão que eu tive na meditação. Eu contei para uma pessoa nesses atendimentos, eu vou contar aqui para vocês, né? Eu tive, quando eu estava em meditação, já faz alguns anos, né? E isso daí foi, essa visão foi criando significado ao longo dos anos, porque no começo eu não entendia exatamente o que estava sendo mostrado ali, né? Que era imagina, eu era Deus. Era simples. É uma coisa pequena, né, gente? Era simples. Eu era Deus, né? E eu tinha muitos braços, muitos braços. Então eu me via, eu, Deus, aí eu pensava assim, oh meu Deus, eu sou Deus. Então era eu era Deus, e eu tinha milhões de braços. E cada braço tinha uma marionete. Cada braço tinha uma marionete nele, e as minhas mãos mexiam as marionetes. Então, eu tinha esse palco enorme, né? Eu, Deus, na frente desse palco, mexendo essas marionetes, e uma marionete era exatamente igualzinha a mim. Igualzinha a mim. Então, era eu assim, e a marionete lá, idêntica, eu também. Então, eu mexia ela e era eu mexendo ela. Eu falei assim, nossa, interessante. E todas as marionetes na minha volta, tinham várias, eram as pessoas da minha família, as pessoas que eu conhecia, as pessoas do meu dia a dia, várias pessoas, milhares de pessoas, né? Então, todas essas marionetes estavam ali também, né? Então,
a grande sensação que eu tive, que ele estava me mostrando, era que, tá vendo? Eu sou Deus e eu sou esta pessoa que sou eu, que tem a minha cara, mas eu também sou todas as outras, né? Então, essa foi a primeira, foi a primeira, o primeiro significado que eu tirei dali, imediatamente. Então, tá, isso eu entendi. Mas o que eu não tinha entendido, e que eu entendi recentemente, é que todas as pessoas vão olhar para mim e me vir como me virem como espelho, irão me ver como espelho, né? Delas, né? E eu como espelho de Deus e as pessoas me vendo como espelhos delas. Então, aquelas pessoas são espelhos meus. E, ao mesmo tempo, estas pessoas, quando elas olham para Deus, elas se veem como Deus. Então, são várias, né? Vocês veem que são vários significados, gente. Mas é uma analogia que deu para entender por que essa questão do espelho, da interconectividade com o holograma, para mim é tão interessante, é tão importante, sabe? Porque eu acho que é a cereja do bolo, ou é a pegadinha que eu ainda não tinha tido consciência, né? Então, quando você começa a colocar à prova essa interatividade e vendo as pessoas como seu espelho, as coisas que você aprende assim, são fantásticas, 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 tá? Então, eu queria falar isso para vocês aqui da minha listinha. E também a questão em relação a essa interconectividade sua com o holograma tem a ver muito com a honestidade, né? A verdadeira abertura para as possibilidades. A verdadeira abertura para as possibilidades. Porque a gente tem a tendência de ficar na mesmice, né? Porque é mais simples, porque a gente já descobriu o caminho para isso, então porque é mais confortável, né? Então a mesmice fica sendo como um meio que uma areia movediça que a gente não consegue dar os passos, né? Então, por exemplo, quando vem a ideia de campo quântico, por exemplo, né? Que as pessoas que são Stargaters, eu acho que todas aqui são, né? E as pessoas do futuro que estiverem assistindo, se vocês não forem Stargaters, coloquem um comentário aqui no YouTube ou no Facebook para eu depois levar recursos para vocês descobrirem o que é o Stargate, né? Então, quando nós exploramos o tema do campo quântico, especialmente com Stargate, e que a gente explora o tema do tempo, né? Do tempo, a questão do ao vivo com a questão da gravação, né? E a gente explora isso no sentido de tudo acontece aqui e agora. Não há diferença entre o momento do agora com o momento de ontem ou o momento do amanhã. Tudo está acontecendo no agora, né? E muitas pessoas ainda têm, eu percebo que tem uma dificuldade, eu tinha, e agora, recentemente, eu estou conseguindo entender isso, por isso que eu estou aqui falando para vocês, é que realmente não tem diferença nenhuma entre o agora e o agora da gravação. Então, muita gente ainda se pega, né, se prende no ao vivo. O ao vivo é melhor, mas nós só estamos no ao vivo. Não existe nada que não seja ao vivo. Nós só estamos no ao vivo. Quando você amplia a sua percepção, você amplia a sua abundância, tá? Porque a abundância de recursos, e inclusive de recursos financeiros, porque muitas, os guias me disseram isso para mim quando eu estava dando uma sessão para uma pessoa. Eles disseram isso e eu achei assim uma das coisas mais fantásticas, né? Eles disseram que muitas das nossas limitações, a gente cria essas limitações, né? A gente cria por
hábito, por ficar sempre na mesmice, por ficar naquele hábito. O hábito do ao vivo, sabe? O hábito de pensar que o ao vivo é melhor do que uma gravação é um hábito, né? E se você não se abre para entender a multidimensionalidade, a interconectividade, né? Você vai ficar na mesmice do seu nível de abundância atual. Se está tudo bem, ótimo, então está tudo bem. Então não precisa você, né? Não precisa, ninguém precisa alterar nada, né? Mas quem quiser alterar, presta atenção nesses outros elementos que estão sendo ensinados para a gente, que mostra que a Terra já não é mais a mesma, a gente já está na nova Terra, né? Então, o nosso relacionamento com essa nova Terra é um relacionamento de abundância, né? Porque antes a gente tinha, por escolha, o relacionamento de abundância, de escassez, né? Agora a gente tem, por escolha, e quer ter o relacionamento de abundância de recursos. O recurso tempo, ele se ampliou, né? Então, quando a gente abraça esse recurso tempo, dessa forma multidimensional, a gente está aumentando a nossa abundância. Dá para entender? Não sei se isso consegue ficar mais claro, né? Mas isso foi uma coisa fantástica que eu aprendi com eles recentemente, né? Então, seguindo aqui, e isso é muito interessante. Então, eu acho que eu estou um pouquinho já avançada no tempo. Eu queria falar só mais 2 coisinhas com vocês antes de a gente ir para a meditação, tá? Uma é o treino, né? O interessante do treinar-se para abrir os olhos para o multidimensional, porque é uma questão de treino, gente. É uma questão de treino. Tem olhos que já vêm mais treinados, que a gente já vem de outra vida com esses olhos já um pouco mais treinados, e tem outros olhos que podem ser mais treinados, mas o que é interessante é a gente treinar, né? Eu tenho aqui uma foto, eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso para vocês, que eu não sei se eu vou conseguir. Vamos ver se eu consigo. Talvez eu consiga. Não sei se eu vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir. Tá, eu já consegui sim. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Eu vou mostrar essa foto aqui para vocês, tá? E vamos ver se vocês conseguem. Opa, deixa eu ver. Ai, gente, peraí, só um minutinho. Tá aqui. Vamos ver, vou colocar essa foto. Veja se vocês conseguem ler o que está escrito aqui. Pronto. São 3 palavras que estão acontecendo aqui. Estão em inglês as palavras. Alguém consegue ler? Coloca aqui nos comentários, se alguém está conseguindo ler essas palavras. O que eu quero dizer com isso? Que do jeito que você está vendo, aqui eu estou dizendo para vocês que tem 3 palavras, para mim está muito claras, assim, brilhando, tá? Então, o que eu estou dizendo com isso, o que eu quero dizer com isso é que tudo é uma questão de treino, tá? Então, para a gente enxergar isso, a gente tem uma técnica que... exatamente, Maria Ju. Exatamente. Então, tem uma técnica, exato, Silvana, que você usa para conseguir ver o que à primeira vista não é visto, né? Então, você vê isso aqui, que à primeira vista, exatamente, é open your eyes, abre os seus olhos. Ai, que delícia, que todo mundo conseguiu. Então, essas questões, assim, é uma coisa simples, você percebe que é uma coisa simples, mas é só um ajuste de percepção, né? À primeira vista, você bate o olho, e tem uns difíceis, e tem uns mais difíceis, que você bate o olho, você sabe que tem coisa escrita ali, e você não está conseguindo ver. E chega uma hora que você consegue ver, porque você está ampliando, você está se abrindo. Então, você se abre para essas perspectivas, tá? Você vai se abrindo para isso, você vai se abrindo para os seus olhos enxergarem. E a gente, na verdade, quando a gente trata de abundância, a gente está se abrindo inteira.
a gente está se abrindo todos os nossos campos para ter essa interconectividade, né? Então, é isso mesmo, gente. Ai, que delícia que vocês conseguiram. Eu fico tão feliz. E olha só, o que mais que eu preciso falar, né? Eu já falei que a alegria é a força motriz da abundância e, em especial, do fazer dinheiro, que é o exemplo do ganhar na loteria, né? Que eu dei para vocês. A primeira vez foi assim, eu vou falar brevemente, né? A minha filha, eu tenho a minha filha mais velha, ela é daquelas pessoas que nasceu com aquela sorte grandiosa. Eu tinha muita sorte também quando era criança, e a dela era assim, blatant, a gente fala em inglês, né? Assim, panfletária, assim, era na cara, assim, muito. Então, ela é daquelas crianças que andava na rua, achava $50 no chão, qualquer lugar que ela vai, ela ganha prêmio, e é escolhida, e ganha a escola particular, pagamento de graça, ganha. Ela é desse jeito, né? Então, ela é desse jeito, ela ganha as coisas. E aí a gente brincou de comprar um primeiro bilhete na loteria para ver, né, nas raspadinhas, para ver se a Sofia ganhava. E, gente, a Sofia, ela ganhou todas as vezes. Toda raspadinha que comprou, a Sofia raspou e ganhou prêmio. Todos. E assim, prêmio $1.000, era um pouquinho prêmio, não, porque a Sofia não tá assim para graça, né? Sofia é power, né? E aí eu falei assim, gente, é alegria. E aí eu comecei a brincar com essa história, né? E num dia eu me enchi. Eu estava muito feliz, eu estava muito alegre e fui comprar um bilhete para fazer exatamente com ela. Puf, saiu uma bolada e eu acabei dando dinheiro para o meu irmão, né? E dizendo assim, mas quando eu dei assim, né? Eu falei assim, não, eu sei que tem a ver com a alegria. E que depois, fazendo o trabalho com as sessões das pessoas, os guias vieram falar para mim que é tudo a ver com a alegria. O dinheiro é a alegria. Então, ele tem que estar ligado. Você, para ganhar dinheiro, você tem que estar alegre, né? Se você estiver triste, pesaroso, com medo, frustrado, não está ali. Não está ali. Tá? Você não está conectado com o dinheiro. O dinheiro é alegre, né? Aí eu ganhei, e aí eu pude entender que tinha a ver com alegria. Eu sentia, gente, eu me sentia flutuando quando eu fui comprar o bilhete. Olha só, eu nunca vou esquecer. Eu me sentia flutuando. Eu cheguei assim, aí eu fui, raspei. Quando eu raspei, veio o prêmio, assim, pá! Eu falei, cara, eu nem conseguia nem respirar. Eu falei, eu vou dar para o meu irmão. Meu irmão estava precisando de dinheiro na época. Eu falei, eu vou dar para ele. E dei. Mas eu dei com, assim, olha, da onde tá vindo esse, vai vir muito mais. Mas eu dei com uma alegria. E aí a situação de vida dele melhorou, né? E a minha alegria, eu acho que triplicou. Não sei explicar. Triplicou, com certeza, né? Então, isso tem muito a ver. Então, a frequência do dinheiro está ligada com a alegria, tá? Então, isso é bem interessante. E eu vou, antes de a gente ir para a nossa meditação, eu quero falar para vocês que aí eu já estou bolando esse curso, né? Que é dessa consciência interdimensional através de exercícios para a abundância. E essa questão passa também pela bilocação, tá? Eu vou explicar isso bem brevemente, porque quando você tem essa a consciência de você ser um ser dimensional, tudo já está acontecendo com você. Naquele momento, você não precisa esperar nada, né? Então, o que acontece é só uma manifestação, porque a gente está brincando na Terra, né? A gente está nessa brincadeira de ter esse delay, né? De essas coisas acontecerem daqui a um tempinho, né? A gente tem essa brincadeira, mas, na verdade, tudo está acontecendo agora, né? Então, essa consciência da sua interdimensionalidade que a gente consegue ter, principalmente quando a gente tem a bilocação, né? É importante. Eu percebi que é importante para a questão do dinheiro, para a questão de você sentir essa energia, tá? Já fisicamente em você, tá? Então, isso eu estou trabalhando nesse curso, vai ser no ano que vem. Eu estou adorando fazer,
o curso, né, bolar e fazer toda a programação. É um curso, vai ser muito divertido, muito gostoso, tá? E, isso tem a ver, com a bilocação, porque é essa consciência da interdimensionalidade, tá bom? Tem um videozinho que eu vou colocar para vocês lá no Extraordinários, que é um vídeo bem lúdico. Eu ia colocar aqui, mas eu achei que depois quando eu fosse carregar esse vídeo no YouTube, ele ia dar problemas de copyright, né? De autoria. Então, eu vou colocar o vídeo, o link do vídeo lá no nosso canal Extraordinários para vocês assistirem, para vocês entenderem a questão da interdimensionalidade de uma forma bem. Não é entenderem, a gente entende, né? Assim, de alguma forma a gente entende. Eu acho que o nosso coração entende mais do que a nossa mente. Mas para vocês darem risada, tá? E como a questão da abundância tem a ver com a alegria, o vídeo é muito engraçado. É de uma comediante. Eu assisto uns programas brasileiros, eu adoro assistir uns programas brasileiros que me fazem rir. Quando eu estou triste, eu vou rir, né? A minha vibração está meio para baixo, eu procuro coisa para dar risada. E aí eu assisto esse programa, que eu vou colocar lá para vocês, e que ele é muito divertido, eu acho tudo muito divertido ali, eu rolo de dar risada, eu acho muito lúdico. E aí essa mulher, essa moça, ela experimenta essa multidimensionalidade dela das formas mais engraçadas. E ela é uma comediante brasileira, a Alessandra Maestrini, que ela fez a Bozena lá ai, o que é? Eu não me lembro qual que era o nome do programa, mas fazia aquela empregada de Pato Branco. Ela é engraçadíssima e ela conta essas experiências dela com a multidimensionalidade. Eu dei muita risada, gente. Eu acho que vale, porque é muito engraçado. E eu vou colocar lá no nosso canal do Extraordinários para vocês se encherem de alegria, tá? Então é isso que eu tinha para falar. Levei um tempo, né? Mas a meditação é curtinha. Eu quero convidar vocês, então, para ficarem agora bem à vontade, bem tranquilos, cheios de graça, cheios de alegria, para fecharem os olhos, tá? E a gente se vê daqui a pouco, tá bom? Para essa meditação. Então, a gente se fala já já. Muito bem. Vamos começar o nosso exercício de abundância. Primeiro, nós vamos chamar pelas energias da Terra, pelas energias de Gaia, para que subam para o nosso corpo, para o nosso campo de energia. Nós chamamos pelas energias de Gaia para subirem para o nosso corpo e nos abraçarem. E vamos sentir este abraço. Gaia nos abraçando com tanta suavidade. E agora nós chamamos pela presença, pela consciência do nosso Stargate. Chamamos pelo nosso Stargate etérico para que desça à nossa volta em torno de cada um de nós. Então nós chamamos pela presença do nosso Stargate etérico, por essa consciência grandiosa, para que venha à nossa volta. E vamos sentir enquanto o Stargate desce suavemente, nos abraçando,
nos reconhecendo e nos comunicando com a sua consciência. Eu estou aqui. E nós pedimos agora a ativação do nosso Stargate etérico e todos os Stargates em todo o mundo. Nós chamamos pela ativação de todos os Stargates etéricos e físicos em todo o planeta e além. E nós sentimos esta rede que se ilumina, que se acende, todos em conexão. Neste momento, nós já pedimos pela frequência da 12ª dimensão para que se manifeste em nossos Stargates etéricos e físicos em toda a rede Stargate. Então nós chamamos pelo campo de energia forte da 12ª dimensão em todos os Stargates, em todo o mundo e além. E vamos sentir enquanto os nossos Stargates e todos os Stargates de toda a Terra e além se aclimatam a esta dimensão da 12ª dimensão. Nós podemos sentir que os nossos corpos físicos, a sensação que temos deles, está completamente se alterando. Nós nos sentimos mais leves. E os nossos corpos vão se aclimatando à 12ª dimensão. E aqui nós nos deixamos embalar por alguns instantes e nos aclimatar e nos harmonizar. Neste campo de energia da 12ª dimensão, nós estamos muito mais próximos ao contato, à presença dos guias. Então, para essa nossa breve jornada, nós vamos chamar a presença dos Elohim, os arquitetos de mundos e realidades. Nós chamamos pela presença forte dos nossos amados Elohim. E vamos sentir a presença deles, enquanto eles nos abraçam. Os Elohim são chamados de arquitetos de mundos e realidades, porque eles foram o primeiro espelho de Deus, o primeiro espelho do todo que é. E a partir deste espelho, todos os demais, inclusive nós, fomos criados, fomos expandidos, multiplicados. E com esta presença amiga dos Elohim, nós iniciamos esta modulação de frequência de abundância. E começamos por eleger 4 características, 4 qualidades que iremos explorar
para exercitar a nossa abundância neste breve exercício. Com a presença dos Elohim, nós chamamos pela primeira qualidade, pela primeira característica humana, que é a capacidade de sentir amor. Então nós vamos sentir o amor no nosso coração. E nós sentimos e nós vemos no nosso coração esse amor se expandindo, se fortalecendo. Nós temos como se fosse um dial, como se fosse um botão de intensidade. E esse botão nós estamos girando, aumentando esta capacidade de sentir este amor. E vamos sentindo no nosso coração esta qualidade, esta perspectiva humana, que é o amor, se intensificando. E para ajudar essa intensidade, nós podemos imaginar, trazer a olho da nossa mente tudo que a gente mais ama. Os animais, podemos ver os filhotinhos, o filhotinho de coelhinho, um filhotinho de gato, um filhote de elefante. E o nosso amor se expande. E nós intensificamos essa expansão, até que esse sentimento, com a ajuda destas imagens, ele tome todo o nosso corpo. Sentimos o amor agora em todo o nosso corpo e intensificamos um pouco mais, um pouco mais. E agora o amor que nós sentimos rapidamente se intensifica, ficando em seu volume mais alto. E vamos mergulhar nisso por um momento. A próxima característica que nós iremos explorar agora é o sentimento, a qualidade da gratidão. E como o amor, a gratidão também se situa no nosso coração. E já com o amor, já em sua intensidade, já exercitada, nós vamos sentir a gratidão através também de imagens. Nós sentimos a gratidão pelas coisas que amamos, por aquilo que nos faz sentir bem, por aquilo que nós admiramos. Pode ser o oceano, o som do mar nos nossos ouvidos. Como eu sou grata, como eu sou grato por esse som, por esse mar tão grandioso que cobre quase toda a terra. E vá trazendo para o seu coração estas imagens daquilo que lhe traz este sentimento de gratidão. E nós agora já estamos sintonizados com a gratidão. Nós intensificamos este botão, nós giramos para a sua intensidade. Agora nós sentimos a gratidão se amplificar em todo o nosso corpo. E agora ela está ampla, amplificada.
na sua totalidade maior, na totalidade maior do nosso volume. E vamos nos deixar embalar por esta energia por alguns instantes. A gratidão junto com o amor está se tornando um campo maior, bem maior do que nós. E agora, nós vamos para a terceira qualidade, nosso terceiro sentimento, nossa terceira qualificação que nós queremos sentir neste momento, explorando. Nós vamos agora nos sintonizar à frequência da paz. E a paz, ela é acessada através de toda a nossa energia, de todo o nosso campo energético. Então nós sentimos como se houvesse um manto brilhante branco em torno de nós. E nós nos sintonizamos agora a esta imagem e vamos amplificar, usar de novo o nosso botão amplificador. E vamos amplificar esta paz em todos os nossos corpos, em todo este campo energético que faz parte de nós. E nós giramos este botão e esta qualidade de paz, esta energia cresce, se amplifica. Nós podemos nos conectar a ela com este sentimento de relaxamento que nós deixamos inundar os nossos corpos. E vamos intensificar um pouco mais a paz, que também pode vir com a conexão com a cor branca. Então nós intensificamos esta cor, intensificamos o relaxamento por alguns instantes. E junto com o amor, junto com a gratidão e a paz, nós já temos um campo mais amplificado de abundância. E para somar a essas três qualidades, nós vamos chamar agora, vamos nos sintonizar com a frequência da liberdade. Nós nos focalizamos, nos conectamos com esta frequência da liberdade através de todos os nossos corpos e do nosso coração. Ela é uma frequência que inclui todas as outras e amplifica. E nós podemos nos sintonizar a ela com a expansão, a sensação de expansão dos nossos corpos, como se nós fôssemos um grande balão de ar e que estivéssemos nos expandindo, ficando maior do que a nossa casa, expandindo, ficando maior do que a nossa cidade, continuando a se expandir e ficando já maior
do que o nosso país. E nós vamos nos expandindo, nos expandindo. E esta frequência da liberdade, nós nos expandimos ainda mais. Com esse dial, com esse botão girando em sua totalidade. E nós alcançamos todo o planeta. Esta frequência da liberdade, ela é sentida em nossos corpos como esta grande expansão. E aqui nós nos deixamos demorar por alguns instantes. Essa expansão alcança a sua totalidade máxima, somada à frequência do amor, somada à frequência da gratidão, somada à frequência da paz, a frequência da liberdade, e todas elas combinadas nos conferem a grande qualidade da abundância que nós podemos sentir por alguns instantes em nossos corpos, enquanto estamos neste estado bem expansivo. Enquanto sentirmos esta expansão dessas 4 qualidades em nossos campos energéticos, todas as nossas células se aclimatam a essas qualidades, a essas frequências. E ao nos demorarmos nelas, nós exercitamos e incorporamos a grande frequência, a grande qualidade da abundância, que é a soma de todas essas frequências que nós já amplificamos. E nos demoramos por mais alguns instantes apenas. Enquanto nos sentirmos impregnados, incorporados destas frequências, o amor, a gratidão, a paz e a liberdade. E neste momento, agora, nós trazemos toda esta amplitude para a nossa terceira e quarta dimensão. E com a ajuda da nossa querida Mãe Gaia, nós as ancoramos no nosso ser, nesta expansão que conseguimos adquirir. Toda vez que fizermos este breve exercício, nós iremos amplificar um pouco mais o dial. Vamos aumentar um pouco mais estas frequências. E quando a trouxermos para incorporarmos todas elas, ancorando-as com a ajuda de Gaia, nós estamos as incorporando em nossas
realidades físicas. Vamos agora respirando, mexendo os dedos das mãos e dos pés, trazendo estas frequências conosco, já ancoradas em nossa realidade. E assim é. E como estamos nos sentindo mais abundantes? Ai, eu tô com uma felicidade tão grande de ter ficado aqui com vocês por esses mais de 60 minutos. Ai, gente, é tão gostoso, né? É uma das coisas mais deliciosas é a gente sentir paz, liberdade, amor e gratidão. Realmente não existe coisa melhor e isso só amplia a nossa. Tudo isso realmente são as qualidades grandiosas mesmo da abundância, é o que mais nos deixa como se a gente quisesse sempre um pouco mais, né? Ah, Joyce querida, dizendo energia maravilhosa, que bom, Joyce, que bom que vocês gostaram. Obrigada, Maria Lírio, muito abundante, né? Obrigada, Maria Albertina, querida, muito obrigada. Gente, é uma delícia realmente fazer exercícios, pode ser com essa, né? Pode ser com essa meditaçãozinha rapidinha. Eu estava querendo que fosse algo bem rápido, as palavras vieram vindo e aí eu fui gravando, e então, mas vocês quiserem ter os próprios exercícios de ir expandindo, o interessante é você pensar numa qualidade, né, que você sinta que tem a ver com a sua abundância, com o seu modo de sentir, e você use como se fosse um botão expandindo até se tomar dela, né? Então, é muito bom, realmente muito bom ter estado aqui com vocês. Na próxima semana vai ser o terceiro encontro, né? Aqui vai ser em dezembro, vai ser o terceiro, depois eu vou, né, se tiver que adiar alguma coisa eu vou falando, mas eu vou sempre vai estar vou dando as informações no nosso canal lá no Telegram, no Extraordinários, tá? Que eu coloco aqui, né? Se vocês quiserem entrar, vocês podem me escrever ou simplesmente, gente, vocês, deixa eu me ver, opa, eu coloco aqui uma. Aqui, pera, sumiu, que coisa. Acontece bastante, sumiu e desapareceu, então vocês me escrevam, porque vai ser o jeito, porque sumiu e desapareceu aqui mesmo, tá? Se não estiverem ainda fazendo parte do canal dos Extraordinários, eu coloco ali, tá? Ai, que bom,
Que bom, Maria Ju, me sentindo leve, com alegria, muito abundante. Que maravilha, Maria. Albertina, plena de gratidão infinita por este momento abençoado. Ah, Maria, muito bom, obrigada. Maria Celes, querida, um beijo, uma delícia de meditação. Ai, muito bom, gente. A Joana, que magnífico, completamos ainda todo o meu atendimento, gratidão infinita. O atendimento da Joana foi realmente fantástico, foi uma delícia, muita energia positiva, muito alta, com a presença dos Elohim, eles vieram, muito bom. Meditação maravilhosa, Fernanda diz. Senti as 4 energias e um final, uma luz dourada envolvente. Ai, que delícia, Fernanda, que maravilha. Que maravilha. A energia da abundância, ela é. O jeito que eu percebo, ela perdura, ela não vai embora tão fácil, não. Ela fica, ela é resistente, assim, no sentido, ela gosta de ficar com a gente. E se a gente tem alegria, ela gruda, ela se apega. Maria Cruz dizendo, essas tuas jornadas meditativas são super importantes pelo seu tempo curto, mas bem precioso. Eu tenho, assim, a preocupação, assim, o cuidado, melhor palavra, né, de fazer de uma forma que seja não muito longa para as pessoas, para ajudar quando tem um momento mais, que tem um tempo mais curto, né? Assim, de manhã, às vezes a gente está com um momento, né, mais corrido, aí a gente quer dar um impulso, né? Então, aí a gente faz, né? Ou a primeira, que foi do relaxamento, também para dormir. Aquela é o contrário, né? Momento que você precisa de uma ajuda a mais para dormir, aquela indução que é do budismo, né? Que o Dr. Joe Dispenza trouxe para a prática dele. Aquilo é maravilhoso, realmente muito bom, né? Então, eu fico muito feliz de ter estado com vocês por todo esse tempo. Vou colocar lá no nosso canal, no Extraordinários, esse vídeo que eu comentei dessa comediante, para vocês verem a multidimensionalidade em ação e a alegria, porque é muito engraçado o vídeo e vale a pena, né? E qualquer coisa, vocês me deixam mensagens, eu vou adorar responder mensagens aqui no YouTube, no Facebook, lá no canal, no Extraordinários com Flávia Cris, lá no nosso Telegram. Tá bom, gente? Então, um beijo, até a próxima segunda e sejam muito abundantes! Tchau!